Vamos lá. Olá! Os integrantes do meu grupo são Driélia Maguchi, Isadora Vitorassi, Helena Oliveira, Giovana Martins e eu, Nadia Avançã. Bom, ficamos com um tema que se chama Ciclo da Cana-de-Açúcar, onde foi o principal produto de cultivo a dar impulso na economia. Entretanto, com o passar do tempo, começou a decair e acabou criando uma crise açucareira. Vamos dar início à seguinte frase. Na história do Brasil, a fase açucareira corresponde ao período em que a produção e exportação do açúcar foram as principais atividades econômicas. Cronologicamente, esta fase está situada entre os séculos 17 e 18. O ciclo da cana-de-açúcar foi o segundo ciclo econômico de grande importância no Brasil, porque o primeiro ciclo foi o ciclo do pau-brasil. As principais características. Foi a primeira grande riqueza agrícola, porque o pau-brasil já era uma planta nativa. No caso, a cana-de-açúcar foi trazida para o cultivo aqui. Estimulou o povoamento da colônia, onde pessoas vieram em busca de mão de obra. A colonização brasileira foi economicamente baseada no cultivo da cana-de-açúcar e teve uso principalmente da mão de obra escrava. Entretanto, havia alguns trabalhadores livres e remunerados. Esses eram a minoria. O sistema econômico da colônia era definido e fiscalizado pela coroa portuguesa. A existência do Pacto Colônia era um método em que todo o mercado da colônia fosse praticado somente com a metrópole, no caso, Portugal. E, por último, o cultivo da cana-de-açúcar nos engenhos tinha o principal objetivo de ser exportado para o mercado europeu. Bom, eu vou falar sobre a produção açucareira no Brasil colonial. Foi um sistema produtor açucareiro que foi implantado no Brasil. Foi baseado no regime de concessão de Seis Marias. Seis Marias eram lotes que o rei de Portugal distribuía aos beneficiários com o objetivo de cultivar as terras que eram terras virgens. E eles eram interessados em excluir camadas médias e populares da colonização brasileira, porque o interesse deles era só destinado ao mercado europeu. E Portugal só concedia terra às pessoas detentoras de grandes capitais, pessoas que tinham dinheiro. E, em resumo, a colonização do Brasil teve um sentido mercantilista. E essa lógica impôs a plantation, que foi como modo de produção típico das áreas periféricas, que eram submetidas aos ditames do antigo sistema colonial. Vou falar agora sobre o Pacto Colonial. O Pacto Colonial pode ser entendido como uma relação de dependência econômica que beneficiava as metrópoles. Ao compartilharem do comércio como fornecedoras de produtos primários e consumidoras dos produtos manufaturados, as colônias dinamizavam as colônias das metrópoles, proporcionando-lhes acúmulos de riquezas. Então, o que é pacto colonial? É o nome dado entre a relação entre a comercialização entre o comércio e as metrópoles. Por isso que naquela época era chamado de exclusivismo, onde as colônias só podiam comercializar com as suas metrópoles. Por isso que era uma medida de impedir os navios estrangeiros de lucrarem através de seus produtos. Por isso que Portugal, ele lucrou muito, tipo, nas custas do Brasil. Por isso que o Brasil se tornou totalmente refém da colônia portuguesa. Temos aqui, então, o mapa do Brasil
onde nos mostra as principais regiões produtoras de açúcar. Aqui na legenda, que está, no caso, caracterizado como vermelho, diz sobre a área de cultivo da cana-de-açúcar até o século XIX. E como podemos observar aqui no mapa, está presente não só na grande maioria, como somente no litoral de São Luís, que é no Maranhão, no Rio Grande do Norte, parte da Paraíba, de Pernambuco, Alagoas e parte de Sergipe, além de pegar também o litoral da Bahia, do Espírito Santo, parte do Rio de Janeiro e São Vicente, que no caso é São Paulo. Então, essas são as cidades principais nas quais tinham as produções de açúcar. Pode passar, Isa, por favor. Sobre as características do plantation. O plantation, para dar uma introduzida, é o nome dado ao modelo de organização econômica em que se destacavam 4 aspectos principais. E quais são esses aspectos? Então, o latifúndio, a monocultura, a mão de obra escrava e a produção voltada para o mercado externo. Quanto às suas características, podemos citar, como eu já disse, a monocultura, que é a plantação de um único produto agrícola em grandes quantidades, sobretudo de produtos tropicais. Então, o que quer dizer para a gente aqui? Que, através do plantation, só existia a plantação de um único produto, literalmente. Então, vamos supor que tivesse como economia o milho, a soja e a cana. No plantation, como é uma monocultura, seria só um desses 3. No caso, que foi a cana-de-açúcar. Latifúndios. Latifúndios quer dizer o uso de grandes extensões de terra para a produção em grande escala. E vale ressaltar para vocês que essa produção em grande escala é feita pelos escravos. Que ficava submetido, no caso, a um explorador, que no caso era o proprietário da terra. O sistema escravista, como eu disse, né, através dos latifúndios, que eram as propriedades nas quais possuíam as grandes extensões de terra, os escravos, que eram os negros e os índios, eram a principal mão de obra que trabalhava nas grandes extensões de terra. O salário não existia e a troca pelo trabalho que faziam era pela habitação e alimento. Carência do mercado interno. A lógica mercantilista e os entraves jurídicos à pequena propriedade impediram o desenvolvimento da produção e do comércio interno. Então, o que quer dizer aqui? Quer dizer, basicamente, que o mercado interno estava carente, como o próprio nome já diz, estava precisando, e grande parte dessas produções eram destinadas ao mercado externo, e não ao interno. Pode passar, Isa. Produção em 2 eixos. O eixo dinâmico, que no caso é dividido em 2, tá? O eixo dinâmico é o gerador de renda, que é o exportador. No caso, o produto que era exportado do Brasil era o produto açucareiro, a cana-de-açúcar, e existia um outro eixo também, que era o voltado para a produção básica de subsistência. O que é subsistência? É questão de você necessitar de algo. No caso, em nosso país, fundamentalmente a pecuária. Então, é questão de sustento. O que nosso país precisava, no caso, que é, em grande parte, a pecuária. Agora, para o último, é o mercado externo. A produção dos produtos cultivados no sistema plantation eram voltados para enriquecer o mercado externo, como eu já havia dito. Então, por mais que produzissem aqui de forma interna, grande parte, ou até toda parte, praticamente, era para enriquecer esse mercado externo, o exterior, as pessoas europeias. Então, ou seja, para exportação.
Nesse sentido, a economia interna ficava de fora, o que já não é novidade para a gente, e o que permanecia no país eram os produtos de baixa qualidade. Isso impossibilitou o crescimento e o desenvolvimento do mercado interno nessa época. Então, o Brasil, apesar de ser rico, de possuir várias riquezas, e ainda mais a produção, né, tão rica de cana-de-açúcar, não conseguiu crescer internamente. Por quê? Porque o principal objetivo era enriquecer o mercado externo. Então, isso impossibilitou totalmente o crescimento interno do país. E para finalizar, temos a estrutura básica da plantation açucareira, que se resume em 3 coisas: a monocultura, no caso, o plantio de um só produto; o latifúndio, a mão de obra escrava através de grandes propriedades, que só plantavam um tipo de coisa; e o trabalho escravo, que eram os negros e indígenas. E essa seta aqui, no meio, indica que tudo isso, todo esse esforço, era, no final, mandado para o mercado externo. Tanto o lucro e tanto o produto. Bom, qual foi o legado sociopolítico e econômico do ciclo de açúcar? Naquele período, entre o século XVII e XVIII, as exportações de açúcar eram o que melhor representava o eixo econômico da colônia. Esse legado que esse ciclo deixou foi que abriu novos caminhos para novas formas de cultivo da terra. Um exemplo disso é a agricultura de subsistência e a pastagem dos animais. Foi um fato que se deu em decorrência da ocupação